E aí, galerinha do 8º ano, há quanto tempo, né? Tô com saudade de vocês, né? Mas mesmo eu aqui em casa e vocês também, devido à pandemia de Covid-19, né? Nós temos ferramentas que possibilitam o nosso contato com vocês, né? Como a plataforma Sai Digital, né? Como o AVA, onde vocês estão assistindo às videoaulas do SAI e respondendo às atividades, né? A Agenda Edu, de comunicação entre a gente. E para a nossa proximidade aumentar, a escola tem uma novidade, que é justamente a criação, né, do canal do YouTube do CPM, para a gente estar um pouco mais juntinho durante esse recesso, tá? Hoje a gente vai começar o debate sobre o livro 2, né, o capítulo 1, Independência do Brasil e Primeiro Reinado. Vamos tentar fazer essa aula em 2 momentos, já que o assunto ele é um pouco grande. Então, nessa primeira aula a gente vai ver a independência do Brasil e na segunda aula, certo? O Primeiro Reinado. Pega o seu livro, pega a sua apostila, faça suas anotações e vamos nessa, vamos começar. Gente, antes de falar de independência, nós temos que explicar em que contexto a independência brasileira ela se insere, né? Na Europa, desde o início do século XVIII, né, tem acontecido, desde o final do século XVII e início do século XVIII, tem iniciado uma série de transformações. E elas vão ficar mais claras quando o antigo regime ele passa a ser questionado pelas classes burguesas, né? Ou melhor dizendo, pelas frações de classes burguesas. E isso vai acontecer com as revoluções inglesas, puritana e gloriosa, quando o parlamento vai passar a ser um instrumento de controle da burguesia e a sua primeira experiência de poder, né? Isso vai ser colocado em prática através do poder econômico que a burguesia vai receber com a Revolução Industrial, né? Que vai poder espalhar as ideias iluministas pela Europa e que vão ser colocadas em práticas, né, com a independência norte-americana, ou melhor dizendo, a independência das 13 colônias, que vai contribuir para o surgimento dos Estados Unidos da América, e com a Revolução Francesa, que vai realmente questionar e derrubar as estruturas do antigo regime. Dando continuidade a esse processo, né, o Napoleão, que foi colocado no poder para consolidar os ideais da alta burguesia, que não tinham ainda sido conquistados com a Revolução Francesa, né, ele queria tornar a França a maior potência do período, a maior potência industrial e desenvolvida do período. Para isso, ele precisava superar a Inglaterra, que tinha a indústria mais desenvolvida e há mais de 50 anos já vivia a Revolução Industrial, né. Como Napoleão era muito poderoso por terra, mas por mar a marinha inglesa era invencível, né, e o Reino Unido ele é uma ilha, né, é uma grande ilha, não tinha como Napoleão invadir a Inglaterra por mar. E como ele era um cara muito esperto, ele pensou, para que eu vou invadir a Inglaterra se eu posso impedir com que os outros comercializem com ela? Então ele vai traçar uma linha imaginária no Oceano Atlântico, tá? E vai dizer que quem comercializasse ou continuasse comercializando com a Inglaterra seria invadido pelas suas tropas, né? Na época a Inglaterra tinha 2 grandes parceiros comerciais, que eram as nações ibéricas, né? Portugal e Espanha. E ambos foram invadidos, né, pelas tropas de Napoleão, as suas monarquias foram depostas e foram colocadas pessoas de confiança de Napoleão no poder, né? E uma das coisas que o bloqueio continental vai fazer, porque Portugal e Espanha vão se recusar a fazer parte dele, é acelerar os processos de independência da América Hispânica e da América Portuguesa, né, em especial do Brasil. A independência brasileira também entra dentro do contexto da crise do antigo sistema colonial, que é justamente a forma como vão ser recebidas no Brasil, na América como um todo, né, as ideias iluministas, né. No Brasil, essas ideias vão ser colocadas em práticas por movimentos, né, emancipacionistas, como a Conjuração Baiana, que vai se inspirar na Revolução Francesa e na Revolução Haitiana, né, como a Inconfidência Mineira, que vai se inspirar no Iluminismo e na independência norte-americana, mas não vai passar de uma conspiração.
E só que a vinda da família real muda tudo. Primeiro que, ao o Brasil tornar-se a sede do Império Luso brasileiro, né, há diretamente um rompimento das relações coloniais. O Brasil não é mais uma colônia, certo? Ele passa a ser a sede do Império Português e a administrar suas possessões além-mar, né? Como as terras que Portugal tinha, as colônias que Portugal tinha na Ásia, na África e em outros lugares, tá? E a Inglaterra vai exigir algo para trazer a família real, escoltar a família real de Portugal para o Brasil, que chega aqui em 1808 na Bahia, né, em Salvador, mas posteriormente, pouco tempo depois, vai se instalar na cidade do Rio de Janeiro. E na época, a cidade do Rio de Janeiro vivia um caos, certo? Ela era uma cidade imunda, que não possuía água encanada, não possuía sistema de esgoto, não possuía saneamento básico, certo? As condições de higiene eram péssimas e as pessoas viviam em condições precárias de saúde. Porém, a cidade vai se tornar embelezada, né, com a chegada da corte. O rei, a sua família e mais 15 mil pessoas, onde a elite do Rio de Janeiro vai ter casas desalojadas, né, para acolher essa gente. E eles vão trazer uma espécie de modernização para essa localidade, né, com a vinda de artistas, né, a construção da Escola de Belas Artes, o Jardim Botânico, né, o incremento da economia com a construção do Banco do Brasil, né. Como o Brasil passava a ser a sede do Império Português, era para ter-se algo à altura da família real. Então eles começaram a realmente investir nessa região. E o eixo econômico da ex-colônia passa a se voltar totalmente para a região Centro-Sul. E o Nordeste ele passa a ser um pouco esquecido, principalmente através da crise da produção do açúcar e da concorrência que esse vai ter com outras localidades, inclusive com as Antilhas, tá? Então, mas no Brasil, o iluminismo ele é aplicado de forma diferente da Europa, tanto pelos movimentos que aqui haviam, porque os radicais eles foram duramente reprimidos, né? E aqueles que tinham apenas caráteres contestatórios e feitos pela elite, eles eram, de certa forma, perdoados, né? Mas o Dom João VI vai fazer medidas liberais não porque ele era bonzinho ou porque ele queria fazer. Ele vai fazer porque ele foi pressionado pela Inglaterra para isso. E duas medidas vão abrir o mercado brasileiro aos produtos ingleses, certo? O primeiro é a abertura dos portos às Nações Amigas em 1808, que vai acabar justamente com o chamado exclusivismo comercial que Portugal tinha em relação ao Brasil. O Brasil vai poder comercializar com outras nações, né? E tendo em vista que o termo Nações Amigas era em específico a Inglaterra, tá? Só que a Inglaterra não vai se contentar com isso, ela vai exigir mais duas coisas. Ela vai exigir, né, 2 anos depois, o Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, no qual vai ser estipulada uma taxa única, né, para ser colocada em prática a circulação de mercadorias no Brasil. Essa taxa era de 24% pelo tratado anterior e que a Inglaterra vai pedir encarecidamente ao rei de Portugal para que ele modificasse, né? Os portugueses tinham uma taxa, né, de exportação de produtos de 16%, né? E a Inglaterra, com todos os privilégios, né, vai ter uma taxa ainda menor para poder enriquecer em cima do mercado brasileiro com a taxa de 15%. Né? Outra coisa que a Inglaterra vai exigir para que a família real, certo, viesse ao Brasil era que, com o passar do tempo, o tráfico negreiro ele fosse abolido, certo? E que em pouco tempo, né, não muito, né, Portugal pudesse ir abolindo a escravidão aos poucos até que isso acontecesse, para que o mercado realmente fosse aberto, né, aos produtos ingleses, porque a Inglaterra já vivia a Revolução Industrial e ela queria mercado consumidor, né?
ela queria mercado consumidor para os seus produtos. O Nordeste vai ficar descontente com isso, porque a região Centro-Sul vai se desenvolver e as outras províncias fora aquela localidade vão ficar meio que esquecidas pela coroa portuguesa, né? E fazendo com que os privilégios de portugueses e ingleses não, como é que eu posso dizer, interrompesse o desenvolvimento da elite, da ex-elite colonial, ela vai começar a pressionar o Dom Pedro, né? Ela vai começar a pressionar o Dom João VI a diminuir, né, as taxas alfandegárias e os custos de produção, para que os comerciantes pudessem continuar sobrevivendo nas províncias, né, e pudessem concorrer com os produtos ingleses. Acontece que a região de Pernambuco, que por bastante tempo foi a região mais desenvolvida do país, né, durante o ciclo da cana-de-açúcar, viu-se esquecida e ressentida com o governo central, né? E ela vai organizar um movimento que vai derrubar o presidente da província e vai lutar por mais autonomia, certo? E também pela diminuição de impostos que eram cobrados duramente das províncias, agora que precisava se manter a corte no Brasil, né? A Revolução Pernambucana vai chegar a outros lugares para além da província, né? Vai ser apoiada pela província da Paraíba, vai ser apoiada, né, pelo Rio Grande do Norte, vai assumir um caráter republicano, que também não tinha uma posição definitiva em relação ao fim da escravidão, tendo em vista que parte da elite que vai participar eram de grandes proprietários de terra, né, inclusive muitos senhores de escravos, né. Porém, a Revolução Pernambucana vai ser duramente sufocada pela coroa portuguesa, né. O Dom João VI, inclusive com tropas inglesas, vai cercar Pernambuco e as outras províncias que vão participar. Os líderes vão ser presos, né? Alguns vão ser executados e outros vão ser perdoados, né? E um fator que vai ajudar, por exemplo, a que a independência ela acontecesse de forma ainda mais rápida, né? É que aqui 3 anos depois da Revolução Pernambucana, no ano de 1820, né, a população portuguesa que tinha sido abandonada pelas cortes, né, conseguiu, com o apoio dos ingleses, derrotar o exército francês, né, após o chamado Congresso de Viena, né, que condenou Napoleão pelos crimes que ele tinha cometido, né, e exigiu, né, o surgimento de uma Constituição com características liberais e o retorno da família real para Portugal, né. Nesse intermédio, ficou-se a deixa de o que iria acontecer com o Brasil. O objetivo dos portugueses e também das altas cortes era recolonizar o país, né. Era fazer com que o Brasil virasse novamente, se não uma colônia de exploração, ou um reino amigo que pudesse continuar a ser explorado por Portugal de alguma forma. A nossa independência ela vai começar a ser construída porque os colonos que aqui viviam, né, vão passar a ter interesses diferentes dos portugueses e vão vê-los, né, como adversários políticos. E esses questionamentos eles vão se dar na tentativa de Portugal de recolonizar o país. As elites vão pressionar Dom Pedro para que eles ficassem do lado delas, né, e que mantesse, né, a sua estrutura econômica e social intacta, né, a monarquia, né, a escravidão e o território unido, né, coisa que não aconteceu com as independências da América Hispânica, tendo em vista que lá se formou inúmeras repúblicas, né. Porém, né, o Dom Pedro, que participava de sociedades secretas, inclusive era grão-mestre da maçonaria, né, em uma loja maçônica, né, vai acontecer uma disputa entre esses grupos para ver quem organizava um movimento que rompesse, né, com Portugal, né. As sociedades secretas vão se organizar politicamente, vão construir, né, um conjunto de reivindicações
e vão exigir, inclusive, que o Dom Pedro, né, ele rompa laços com Portugal, né. Pressionados pela população, talvez não querendo fazer isso, né, na tentativa de manter a amizade entre os reis, o príncipe regente afirma em janeiro, né, de 1822 que ficaria no Brasil e que viraria o seu defensor perpétuo, né. Aí acontece, né, o fantástico dia 7 de setembro. Né. A gente vai debater um pouco mais sobre isso, porque na historiografia esse é um tema polêmico. Por exemplo, os norte-americanos possuem a sua Carta e Declaração da Independência, né. E com essa dúvida, né, alguns historiadores eles foram tentar buscar as origens da nossa independência e os documentos que fundamentaram o 7 de setembro como o dia da independência, né. A Maria Silva Rambaldi vai fazer uma pesquisa em 2005, ela vai procurar documentos na Torre do Tombo, em Portugal, e também nos arquivos da Biblioteca Nacional, né, onde estão a maior parte dos documentos sobre o Império, e ela não vai encontrar nada. Estima-se que em 1823, na tentativa do romantismo de criar a identidade e os símbolos nacionais, e também isso vai ser referendado durante a República, né, ao criar as datas e os dias comemorativos, né, como o dia de Tiradentes, como a data da Declaração da Independência, como o dia do soldado, né, o dia da bandeira. Na criação e construção desses símbolos nacionais de uma identidade que o Brasil não possuía, né, o hino, né, vai ser escolhido uma celebração, um dia, para que fosse tido como o dia da independência, apesar desse dia nunca ter acontecido, né. Na viagem que Dom Pedro fez a São Paulo, né, o famoso grito do Ipiranga, né, às margens do rio e em contato com o povo, né, dizem que isso foi uma encenação que nunca aconteceu, né, e que inclusive a historiografia brinca com isso, né. O Laurentino Gomes, quando vai escrever o livro 1808, disse que as pinturas que vão ser feitas, né, para tentar lembrar essa data, elas vão acontecer bem posteriores, né. E reza-se a lenda que no dia que aconteceu isso, né, o Dom Pedro estaria num jumento e não num cavalo, e pintaram o cavalo e etc. Mas para a historiografia é como se essa data ela fosse construída como uma tradição inventada, né. Não se tem nenhum registro oficial ou documento que comprove que no dia 7 de setembro o Brasil se tornou independente, né. Eu não estou dizendo aqui que a independência não aconteceu, a independência aconteceu. Agora, a data do dia da independência foi uma construção histórica e romântica para se colocar, né, a importância no imaginário coletivo, né, dos símbolos nacionais, tá bom? Na verdade, a nossa independência teve requintes, né, de absolutismo, quando Dom Pedro vai dissolver a Constituição de 1823, porque ela tinha características liberais e, ao ter rompido com os grupos relacionados à maçonaria, ele vai se ater, né, a uma nova Constituição que vai ser imposta obrigatoriamente, otorgada, né, e que vai ser construído o poder moderador, que inclusive tinha, né, a possibilidade de intervir nos outros e dissolvê-los, né, como se estivesse acima dos outros três, né, que é o poder de decisão e julgamento do próprio imperador, e assim mostrava-se a verdadeira face de Dom Pedro, que era o seu autoritarismo e um absolutismo monárquico, tá? Na verdade, as verdadeiras lutas de independência, né, que foram construídas com o objetivo de transformar o Brasil em uma república com um caráter mais justo e igualitário para a população, né, foram duramente reprimidas e sufocadas pelo próprio Dom Pedro, né, como a Confederação do Equador, que vai acontecer em 1824, e pretendia, né, mais autonomia das províncias, que de certa forma teve apoio de grande parte do Nordeste, e que se tivesse se consolidado o manifesto, né,
que vai dar origem à Confederação do Equador, né? O objetivo era tornar o Brasil independente, se não fosse possível, tornar o Nordeste independente, mas como Dom Pedro conseguiu o apoio de tropas inglesas, a Confederação do Equador foi derrotada, grande parte dos seus líderes foram mortos, inclusive os que participaram do lado do Ceará, né, como o Padre Mororó, né, que foi assassinado, né, a mando, né, da coroa, a mando, né, do imperador e da sua corte, aqui no centro da cidade de Fortaleza, na Praça dos Mártires, que hoje é a Praça do Passeio Público, né, onde os líderes da Confederação do Equador eles foram fuzilados, né. A Confederação do Equador foi um movimento que lutou pelas liberdades individuais, né, por mais autonomia das províncias, por um Brasil republicano e, em certa medida, por um Brasil menos desigual e também que pudesse abolir a escravidão, né. Um debate sobre a escravidão ainda estava em voga, né. Gente, esse foi o caráter geral da nossa independência, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos da América com uma verdadeira luta de independência, tá? Nossa independência às avessas, nós ainda temos que repensar naquilo que ela foi. O Brasil vai continuar se tornando um país dependente, a estrutura vai continuar sendo agrária, né? A escravidão vai ser mantida, o território também, mas todas as estruturas que haviam ainda do período colonial, né? Só foi trocado um rei pelo outro, né? E agora com um caráter ainda mais autoritário, né? Que nós vamos ver como o primeiro reinado vai colocar em prática os ideais do absolutismo e vai ser marcado pela instabilidade política, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? As atividades vão estar presentes na Agenda Edu, né? E um grande abraço e até a próxima.